A Mongólia não é simplesmente um país, é um estado de espírito, uma experiência de liberdade absoluta que desafia as concepções modernas de espaço e tempo. Localizada no coração da Ásia Oriental, entre dois gigantes geopolíticos, a Rússia ao norte e a China ao sul, esta nação permanece um dos últimos grandes bastiões da cultura nômade no planeta. Ao pisar em solo mongol, a primeira coisa que impressiona o viajante não é uma estrutura arquitetônica ou um monumento, mas o vazio. Um vazio de tirar o fôlego, belo e aterrador ao mesmo tempo, coberto por um céu que parece maior, mais alto e mais azul do que em qualquer outro lugar da Terra. Não é por acaso que é poeticamente conhecida como a Terra do Céu Azul Eterno. Curta o vídeo, comente e compartilhe. Com um vasto território que ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a Mongólia é o 19º maior país do mundo. No entanto, sua população mal chega a 3,3 milhões de habitantes, o que a torna a nação soberana com a menor densidade populacional do planeta. Para se ter uma ideia, imagine um território do tamanho da Europa Ocidental, mas habitado apenas pela população de uma cidade de porte médio como Madrid ou Berlim, com quase metade dessas pessoas concentradas em uma única cidade, a capital Ulaanbaatar. O resto é silêncio, vento e horizonte. A geografia da Mongólia é brutalmente diversa e majestosa. Embora a imagem estereotipada seja a de uma estepe verdejante sem fim, o país oferece muito mais. Ele é dividido em 3 zonas principais: as montanhas no norte e oeste, a estepe central e o deserto no sul. Ao sul, encontra-se o lendário deserto de Gobi, o 6º maior deserto do mundo. Ao contrário das dunas de areia macia do Saara, o Gobi é, em sua maior parte, uma extensão árida de cascalho e rocha, um lugar onde a vida se agarra à existência com admirável tenacidade. É uma terra de extremos térmicos, onde as temperaturas podem variar drasticamente entre o dia e a noite, e entre o verão e o inverno. É aqui que os paleontólogos encontraram alguns dos sítios de ovos de dinossauro mais importantes já descobertos, congelados no tempo sob as areias vermelhas dos penhascos flamejantes. Ao norte e oeste, a paisagem muda drasticamente. As montanhas Altai erguem-se como presas de granito, cobertas por neve perpétua, e geleiras que alimentam rios cristalinos. Nessa região, a geografia torna-se alpina, com florestas de taiga siberiana que descem até lagos de pureza inimaginável. O mais famoso deles é o Lago Khövsgöl, conhecido como a Pérola Azul da Mongólia, ou a Irmãzinha do Baikal. Este lago contém quase 70% da água doce da Mongólia e é tão transparente que o fundo é visível a vários metros de profundidade. No inverno, o lago congela de forma tão sólida que caminhões costumavam trafegar sobre sua superfície como se fosse uma rodovia de gelo, uma prática agora proibida para proteger seu ecossistema intocado. No centro, a estepe domina tudo. É um mar de grama que ondula ao vento, sem cercas, arame farpado ou qualquer sinal de propriedade privada. Na Mongólia, a terra pertence ao Estado, mas seu uso é comunitário para pastoreio. Isso cria uma sensação de liberdade difícil de explicar para quem viveu a vida inteira cercado por muros e fronteiras. Um cavaleiro pode viajar por dias em qualquer direção sem encontrar um obstáculo artificial. No entanto, essa beleza vem acompanhada de extrema dificuldade. O clima da Mongólia é continental e severo. Os invernos são longos e gélidos, com temperaturas na capital chegando a 40 esbrindathães, o que faz de Ulaanbaatar a capital nacional mais fria do mundo. Há um fenômeno climático temido por todos os pastores, chamado Zud. O Zud ocorre quando um verão seco é seguido por um inverno extremamente frio com fortes nevascas. O gado, incapaz de engordar o suficiente durante o verão devido à seca, não consegue cavar o gelo para encontrar pasto no inverno e morre de fome e frio aos milhões. O Zud é a tragédia cíclica que define a economia rural e a resiliência do povo mongol. A identidade mongol é inseparável do nomadismo. Ainda hoje, no século XXI, estima-se que entre 25% e 30% da população ainda viva um estilo de vida nômade ou seminômade.
A habitação tradicional, ager, frequentemente chamada erroneamente de yurt, palavra de origem turca, é uma maravilha da engenharia ancestral. Trata-se de uma estrutura circular de madeira, coberta com camadas de feltro de lã de ovelha e uma lona branca impermeável. Seu formato aerodinâmico permite resistir aos ventos fortes da estepe, mantendo-a quente no inverno, fresca no verão e, o mais importante, podendo ser desmontada e transportada em um caminhão ou camelo em menos de 2 horas. Entrar numa ger envolve um protocolo rigoroso que todo visitante deve conhecer. A porta está sempre voltada para o sul para evitar os ventos predominantes do norte. Ao entrar, nunca se deve pisar na soleira. Fazê-lo é considerado uma ofensa grave, quase como pisar no pescoço do dono da casa. Deve-se entrar com o pé direito e imediatamente mover-se para a esquerda, no sentido horário. O lado norte da ger, de frente para a porta, é o lugar de honra, onde os mais velhos ou convidados importantes se sentam e onde geralmente se encontra o altar da família, adornado com fotos de ancestrais, imagens budistas e, frequentemente, um retrato de Genghis Khan. O centro da ger é dominado pelo fogão a lenha ou a esterco. O fogo é sagrado na cultura mongol. Nunca se deve jogar lixo no fogo, nem água para apagá-lo, nem apontar os pés em sua direção. O fogo é a ligação entre os ancestrais e os vivos, e desrespeitá-lo é atrair má sorte. A hospitalidade na estepe não é opcional, é uma questão de sobrevivência. Se um estranho chega a uma ger no meio do nada, é automaticamente recebido com uma tigela de chá de leite salgado, chamado Su Tei Tsai. Este chá é feito com chá verde, água, leite, sal e, às vezes, manteiga ou gordura de ovelha. No início, pode ser um choque para um paladar ocidental acostumado ao chá doce, mas é incrivelmente revigorante no clima frio. Recusá-lo é considerado falta de educação. Deve ser aceito, mesmo que seja apenas um pequeno gole. Outro costume fascinante é a troca de frascos de rapé, ou kurog. Quando 2 pessoas se encontram, elas retiram seus frascos de pedra esculpida, frequentemente feitos de ágata, jade ou turquesa, e os trocam com as palmas das mãos abertas. Cada pessoa abre ligeiramente o frasco da outra, cheira o tabaco aromático e o devolve. É um ritual de paz e amizade que precede qualquer conversa séria. É impossível falar da Mongólia sem mencionar a figura que colocou este país no mapa da história mundial, Genghis Khan. Para o mundo ocidental, ele é frequentemente lembrado como um conquistador implacável. Para os mongóis, ele é o Grande Khan, o pai da nação, o homem que uniu as tribos guerreiras sob uma única bandeira em 1206 e criou o Império Mongol, o maior império contíguo que a humanidade já viu. Sob o comando de seu neto, Kublai Khan, o império se estendeu da costa do Pacífico ao coração da Europa. Os mongóis estabeleceram a Pax Mongólica, um período em que era possível viajar com segurança de Veneza a Pequim, facilitando o primeiro grande intercâmbio global de bens, ideias e tecnologias. Durante o século XX, a Mongólia ficou sob a esfera de influência da União Soviética, tornando-se o segundo país comunista do mundo em 1924. Por 7 décadas, o país viveu sob um regime socialista que, embora tenha trazido alfabetização, saúde e urbanização, também reprimiu brutalmente o budismo e as tradições nômades. Dezenas de milhares de monges foram expurgados e centenas de mosteiros foram destruídos. No entanto, em 1990, com o colapso do bloco soviético, a Mongólia passou por uma revolução democrática pacífica, tornando-se uma democracia parlamentar e reivindicando com orgulho seu patrimônio cultural e religioso. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no nosso canal. Genghis Khan está onipresente na Mongólia. Notas de banco, vodka, ruas e uma estátua equestre de 40 metros em Tsongjin Boldog. A culinária mongol é intensamente carnívora: cordeiro, cabra, cavalo e iaque. E baseada em laticínios devido às dificuldades de cultivo causadas pelo clima extremo. O prato não oficial é bus, bolinhos de cordeiro cozidos no vapor, populares durante o Ano Novo Lunar. Kushur são a versão frita. A cerimônia Khorkhog
é preparada com cordeiro cozido em pedras de rio em brasa, que, segundo a crença popular, aliviam a fadiga ao serem tocadas. A bebida de verão é o wairag, leite de égua fermentado, com baixo teor alcoólico, ácido defumado, símbolo de celebração e fonte de vitaminas. As corridas de cavalos estão entre os espetáculos mais impressionantes do mundo. Não são corridas curtas em pistas ovais, mas sim corridas de resistência em terrenos acidentados, de 15 a 30 quilômetros. Os jockeys são meninos e meninas entre 5 e 13 anos, escolhidos por sua leveza. Ver centenas de crianças galopando no horizonte, levantando uma nuvem de poeira, é um espetáculo épico. No extremo oeste, na província de Bayan-Olgi, vive a minoria étnica cazaque. Eles são muçulmanos e falam seu próprio idioma, mas o que os torna mundialmente famosos é sua antiga tradição de caça com águias reais. Os Berkute, caçadores, capturam águias fêmeas, que são maiores e mais agressivas. Quando jovens, treinam-nas para caçar raposas e lobos no inverno e desenvolvem um profundo vínculo com o animal. Após cerca de 10 anos, eles libertam a águia para que ela possa se reproduzir e viver livremente. Assistir ao Festival da Águia Real, em outubro, é testemunhar uma simbiose entre o homem e a fera, que parece saída diretamente de um romance de fantasia. Para compreender plenamente a singularidade deste país, aqui estão alguns fatos fascinantes. Primeiramente, na Mongólia, há mais cavalos do que pessoas. Estima-se que a população equina ultrapasse os 4 milhões. O cavalo mongol é pequeno, robusto e possui resistência inesgotável. É o mesmo tipo de cavalo que permitiu às hordas de Genghis Khan conquistar o mundo conhecido. Diz-se que um mongol sem cavalo é como um pássaro sem asas. Na Mongólia, até recentemente, as pessoas não usavam sobrenomes, apenas o primeiro nome e o patronímico. Em 2000, uma lei tornou obrigatória a adoção de um sobrenome legal. Mais da metade escolheu Borjigin, o clã de Genghis Khan, por reverência histórica. O lenço de seda azul, Kadag, simboliza o céu eterno e é um gesto de grande respeito e bênção. Kumei, ou canto gutural, é uma arte musical única, onde um único cantor produz 2 ou 3 notas simultaneamente, um zumbido grave e uma melodia harmônica aguda, imitando os sons da natureza. Assobiar dentro de casa, ger ou residência, é proibido por superstição, pois acredita-se que atrai espíritos malignos, cobras ou ventos fortes. Viajar para a Mongólia é um ato de humildade diante da majestade da natureza. Lá, o tempo é regido pelo sol e pelas estações do ano, e a riqueza é medida em gado, saúde familiar e relações humanas. Apesar da modernização, a alma mongol permanece ancorada na tradição e no respeito pela Mãe Terra e pelo céu azul eterno. Curta o vídeo e até a próxima!